Seja como for a maneira que encare o meu relato, não ouse duvidar das minhas palavras. E por mais que eu pareça uma jovem imprudente, não ouse formular conclusões ou pensamentos errôneos e precipitados sobre a minha pessoa, pois até ontem à tarde eu não entendia por que a Praia Proibida era tão evitada. Quem mora aqui na Costa Verde sabe que a ida à Praia Proibida é, como diz o próprio nome, bastante não recomendada. A questão que me fez criar certa curiosidade é que não existia nada lá e provavelmente isso mantém-se até os dias atuais. Não era nenhum território militar ou uma reserva ambiental. Provavelmente, depois que eu postar essa história ridícula em algum lugar, muitos vão questionar o motivo de uma jovem moradora da Costa Verde, a região com as mais belas praias do estado, nutrir um enorme fascínio pela misteriosa Praia Proibida. Mas, para ser sincera, naquela época, nem eu mesmo entendia aquela vontade gritante de ir contra as superstições locais e marchar em rumo ao mistério. Saí de casa às 4 da tarde de uma corriqueira quarta-feira e consultei um mapa da região que ficava pendurado em um quiosque de informações no final da minha rua. Por mais que a prefeitura tivesse apagado a Praia Proibida de todos os mapas da minha pequena cidade litorânea, eu tinha uma vaga noção de onde a mesma se localizava. Tudo o que eu precisava era saber exatamente qual ônibus pegar e aonde aproximadamente eu deveria desembarcar. Assim, caminhei até a rodoviária do bairro e peguei um ônibus que viajava pela rodovia 206 em direção ao oeste, beirando algumas das praias da região. Depois de alguns poucos minutos de viagem, desembarquei em um ponto deserto, aonde antigamente existiam algumas lojas e quiosques. Olhei em minha volta e, na ausência de um pedestre, me virei em direção à mata litorânea que haviam deixado crescer e desci uma encosta minimamente íngreme em direção ao mar. Foi uma tarefa árdua atravessar o matagal e descer por aquele terreno declivado. Inclusive, tropecei em uma raiz grossa e rolei pelo solo úmido e inclinado. Recompondo-me e tirando o excesso de terra do meu vestido florido, prossegui com a descida e, depois de algum esforço, já conseguia ver a areia da praia e um pouco do mar. Conforme a pequena mata tropical sobre o declive se dispersava com a descida, algumas estreitas filas de palmeiras arquejadas se posicionavam onde a areia da praia começava. Imprudentemente, segui em frente e ignorei 2 placas rudimentares pregadas em uma árvore com os seguintes dizeres: retorne, evite este lugar. Sem me preocupar, finalmente pus os pés descalços na areia e guardei as sandálias na pequena bolsa de palha que havia levado. Aquela areia era extremamente macia e limpa, totalmente agradável. Olhando de leste a oeste, calculei que a extensão da praia não passava de 1,5 km. Então fiquei perambulando por lá durante algum tempo, aproveitando a brisa, o silêncio paradisíaco e a beleza virgem daquele lugar, constantemente olhando para trás para ver minhas pegadas marcadas sobre a areia lisa. Por mais que aquela expedição já tivesse um caráter imprudente, não ousei nadar. O mar estava agitado e, caso algo de grave me acontecesse ali, talvez jamais me encontrassem. Entretanto, nunca havia ouvido o som do quebrar das ondas soar tão belo e majestoso quanto naquele lugar isolado e esquecido.
talvez por mera influência das superstições locais, à sombra das folhas das palmeiras dançarem fantasmagóricas sobre a areia como se fossem tentáculos bizarros ou braços de estrela do mar. Foi aquilo que me fez notar a ausência de vida naquele lugar. Simplesmente não havia aves, não haviam insetos, não haviam ermitões nem flores. Senti uma vibração bastante insólita, percebendo que o silêncio, a solidão e o vento uivante da praia proibida mana. Eu fiquei de acordo com a minha própria pessoa que aquilo já era demais e comecei a caminhar de volta para o declive para finalmente abandonar aquele local. Alguma coisa indescritível me dizia no meu interior que era necessário abandonar aquele lugar o mais rápido possível. Entretanto, aquele misterioso paraíso ainda merecia uma última vislumbrada. Olhei para trás e vi algo que gelou todas as artérias do meu coração e me fez disparar em direção à subida que me levaria de volta à estrada. Escalei aquele terreno íngreme com uma velocidade desesperada, tropeçando a cada segundo e batendo com a cara no chão. Alcancei a estrada sem demora, aonde pedi carona ao primeiro veículo que apareceu. Não menti para a simpática senhora que havia me concedido carona e constantemente olhava para o meu vestido completamente imundo e rasgado. Disse que estive na praia proibida e ela respondeu depois de murmurar algo: "Considere-se sortuda por ter saído com vida daquele lugar fantasmagórico, minha jovem." Ela disse antes de narrar histórias de antigos colegas que haviam desaparecido ao ousarem desbravar aquela praia supostamente amaldiçoada. O que mora lá provavelmente não deve gostar de visitas. A idosa é que não eram pegadas humanas. O livro não parecia particularmente assustador. Não havia ilustrações ameaçadoras na capa. Não haviam frases de agouro. Era apenas totalmente vermelho, com letras douradas que diziam: O Conto de Holly Polly. Eu nunca havia visto aquele livro até que Ginny o tirou de sua prateleira. Pode ser que tenha sido deixado para trás pelos moradores anteriores. Tínhamos nos mudado para a vizinhança há pouco mais de um mês. Ginny estava debaixo das cobertas quando abri o livro. Com 6 anos, estava aprendendo a ler e eu nunca precisava persuadi-la a ir dormir se eu prometesse ler uma história. Bem, quase nunca. Princesas era sua mais nova obsessão, e já que tínhamos lido quase todos os clássicos como Cinderela e A Bela Adormecida, O Conto de Holly Polly era uma exceção da sua lista usual. Tem certeza que quer essa história, Chuchu? Ginny bocejou. Sim, papai. Dei de ombros e comecei a ler. Haviam 2 crianças como você, mas esses eram moleques. Um chamado Hugh e o outro chamado Jack. Os 2 meninos estavam no quarto, pois não havia nada para fazer. Estavam entediados. Precisavam de algo para se entreter. Havia uma ilustração de 2 meninos em um quarto, com um papel de parede de beisebol. Pensaram e pensaram, bufando e respirando, até que Hugh disse: Chega, eu queria estar brincando. Vamos jogar um jogo. Quero acabar com essa palhaçada. Já sei, disse Jack. Vou chamar meu camarada. Resmunguei, esperando que Ginny caísse no sono logo. Não era exatamente um livro como o do Dr. Seuss. Jack pegou o livro e disse as palavras escritas em um lindo traço. Venha, venha, meu amigo.
meu velho e bobo palhaço. Com um vapt-vupt e um alto ban, Rolly-Polly apareceu, falando tchan 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 tchan. Havia uma enorme figura, deixando os meninos parecendo 2 anõezinhos. O homem estava vestindo roupa, colarinho, maquiagem branca e lábios vermelhos. Como estão? Disse o palhaço. Eu vim para brincar. Então Hugh exclamou: quem é esse miolo mole? Não tenha medo, disse Jack. É apenas o Rolly-Polly. O que podemos fazer? Hugh disse com um pinote. Enquanto isso, ele havia tirado seus brinquedos de um caixote. Havia jogos e brinquedos sem fim. Diversão que ia a fundo. Microfone e um trampolim. Parecia coisa de outro mundo. Ah não, disse o palhaço. Isso é coisa de Jacu. Que tal jogarmos algo bem melhor? Que tal começar com esse voodoo? Venha comigo, meus amigos, pois minha casa é uma mansão. Vão ter tudo o que precisam. Lá é a terra da diversão. Os 2 meninos falaram sim, e segurando a mão dele de uma só vez, eles contaram 1, 2, 3. Hugh e Jack fecharam as pestanas, e o mundo girava e girava, dando gargalhadas insanas. Para outra terra, o palhaço os levava. A casa do palhaço era genial, com doces e diversão para todos os lados, sem pais, tarefas ou general, sem castigos para ficar aprisionados. Os meninos brincaram muito, não havia mais nada reprimido, até que um dia fatídico, o palhaço ficou deprimido. Rolly-Polly, qual o problema? Como podemos te ajudar? Já estavam até com pena, e aquilo estava a lhes preocupar. Me desculpe, o palhaço foi sucinto. Mil perdões de coração. É que estou muito faminto. E sua barriga rugiu como um trovão. Você gostaria de um sorvete? Tem de morango e de abacate. Mas se disso não gostar, também temos de chocolate. Mas o palhaço disse que não, pois doía sua barriga. Pegou Hugh de supetão e disse: acho que você será a minha comida. Meu estômago embrulhou quando eu vi o que tinha na página a seguir. Fechei o livro imediatamente. Hora de dormir, princesa. Ginny tentou protestar, mas seus olhos já estavam pesados. O que aconteceu com o menino, papai? Dei um beijo na sua testa e desliguei a luz. Desci as escadas e enchi uma taça de vinho antes de reabrir o livro. Na página em que tinha parado, tinha uma imagem grotesca. O palhaço segurava o menino acima de sua cabeça. Ele havia mordido todo o lado esquerdo dele. Seus dentes pontiagudos haviam cortado pedaços rosas de carne e o sangue escorria pelos seus lábios manchados de vermelho. Os olhos do garoto estavam fechados e o seu rosto molhados de lágrimas, congelado em uma expressão de eterna agonia. Incentivado por uma curiosidade, continuei a ler. Bem alto foi como Rolly-Polly segurou aquele menino. Deu uma mordida e pensou como era macio o pequenino. Ele mascava, mordia, engoliu e soluçou. E quando não sobrou mais nada, bem alto ele arrotou. Olhou em volta e percebeu que Jack havia sumido. Isso significava que era hora dele ser perseguido. Jack se agachou e disparou. Correu como um ratinho. Rolly-Polly dava risada. Volte aqui, garotinho. Esse lugar dá muitas voltas e também é muito grande. Não tem como ir embora. Você vê que até expande. O palhaço estava certo, mas ele podia tentar. Jack correu para fugir, mas não havia como escapar. O garotinho se cansou, respirando arrastado. Rolly-Polly o alcançou, soando muito animado. De todos você é o mais durão, por isso você será assado. E colocou um enorme gancho. Tadinho, ficou pendurado. A criança gritava e berrava. Seu mentiroso, feio, gordo e bobo. O palhaço lambia os beiços, enquanto acendia o fogo. Virei a última página. O garoto pendurado em um gancho em cima de um buraco com muito fogo, com as partes do corpo do garoto
e chamuscadas pelas chamas. O palhaço atiçava as chamas com um grande graveto. Com a outra mão, o palhaço acenava para o leitor e sorria com seus dentes afiados. O palhaço estava tão contente. Essa carne suculenta era um presente. O cheiro era tão bom que quase parecia um convite. Pelo menos esse é o meu palpite. Bom apetite! O livro acabava assim. Senti o suco gástrico subindo a minha garganta. Quem seria o louco de escrever um livro assim? Seja lá quem for, deixou um gosto ruim na minha boca. Terminei o meu vinho e joguei o livro no lixo. Na manhã seguinte, quando peguei o jornal, o meu coração parou ao ler a manchete. 5 anos do desaparecimento dos 2 garotos locais. Milhares participaram da marcha de lembrança de 5 anos do desaparecimento dos irmãos Hugh e Jack Haley. Os irmãos tinham 6 e 8 anos quando foram sequestrados de seu lar em 7 de janeiro de 2012. A polícia emitiu um novo pedido por informações nessa semana. Corri para a rua para pegar o livro no lixo, mas ele não estava lá. Um pânico frio cobriu meu peito. Fui em direção ao quarto de Ginny e lá encontrei uma folha de papel amassada que dizia: Ginny pegou um livro bom, um conto para animar. Papai não achou de bom tom. Disse que era muito vulgar. Ele parou a história no momento de glória. Ah não, não é bom. Essa parte é muito feia. O palhaço achou essa atitude vexatória. Achou um arrogante de mão cheia. Então a Ginny Holly Polly disse que ali estava uma chatice. Vamos em um outro lugar para muito brincar. E aquele bobão não vai poder mais atrapalhar. Agora a Ginny está contente, na terra da confusão marota, com muito doces e presentes e várias coisas de garota. Enquanto a princesa comanda a corte, com seu vestido bem rodado. O palhaço pensa como tem sorte. Vai ser melhor quando ela tiver engordado. Ginny está desaparecida. Eu entreguei o papel para os policiais, mas eles estão tão perplexos quanto eu. Cada verso daquele livro maldito está talhado em meu crânio. Não consigo dormir. Não consigo comer. Estou escrevendo isso como um apelo e um aviso. Se encontrar esse livro, não leia. Não abra. Ligue para a polícia. A vida de uma criança está em suas mãos.